Juntos agora para falar de um outro problema bastante sério, que é a estiagem na região do Amazonas. O Rio Negro atingiu o nível mais baixo já registrado nos últimos 120 anos. Isso afeta os transportes, já que lá rios são estradas, afeta a sobrevivência daquelas pessoas. Quem está com a gente para explicar a situação gravíssima lá é o Maurício Max. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente. Os efeitos são incalculáveis dessa estiagem aqui no estado do Amazonas. Inclusive, 450 mil pessoas já são atingidas pelo fenômeno sazonal em 60 cidades aqui do estado. São 50 municípios em situação de emergência. A vazante do Rio Negro, como você citou, Adriana, registrou aí um recorde nesta segunda-feira, atingindo o menor nível dos últimos 120 anos. A cota atual do afluente é de 13 metros e 59 centímetros e os efeitos dessa estiagem foram relatados aí pelo governador Wilson Lima durante entrevista ao Band News TV neste fim de semana. Ele disse que a estiagem pode comprometer a distribuição de mercadorias e produtos aos municípios do interior do Amazonas. Além disso, a seca pode até mesmo causar danos econômicos ao estado, já que não existe a possibilidade de fazer o transporte de cargas produzidas no polo industrial de Manaus. O governo federal tem avaliado com muita preocupação essa situação aqui no estado. Hoje, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, visitou o Amazonas e assinou 2 portarias que destinam recursos para as áreas de atenção básica, média e alta complexidade aqui no estado. De acordo com Nízia Trindade, o governo vem trabalhando em conjunto com as autoridades locais aqui do estado e os valores emergenciais destinados por meio das portarias foram antecipados devido à situação emergencial. A gente ouve agora. Mas são volumes importantes, como eu disse, trabalhados desde o início da gestão e que nós aceleramos esse processo em função da emergência vivida pelo Estado. Muito bem, portanto, a primeira portaria assinada corresponde ao montante de 225 milhões de reais aos municípios aqui do Amazonas para a manutenção de serviços públicos de saúde e uma portaria específica de 8 milhões de reais foi assinada também pela ministra para atender a saúde primária dos municípios de Lábrea, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Adriana, Fábio. Maurício, só esclarece uma coisa para a gente. Além do problema desse nível baixíssimo, né, historicamente o mais baixo aí de 120 anos, tinha o problema das queimadas, que estava deixando tudo encoberto. Manaus chegou a ficar coberta, né, por uma névoa de fumaça. Isso melhorou um pouco porque choveu um pouco, mas nada que recupere rapidamente esse nível do rio. Até agora o que a gente viu foram os efeitos justamente desses 3 dias seguidos de chuva aqui na capital amazonense, apenas com a amenização dessa fumaça que cobria aqui a capital amazonense. Agora a gente já pode ver o horizonte. A gente estava até brincando aqui mais cedo na redação que a gente podia ver o horizonte, ver o Rio Negro aqui dos estúdios da Band News Difusora, porque era impossível de enxergar alguma coisa. Mas até o momento a chuva não refletiu nada na cota do Rio Negro e nem dos outros rios aqui do estado do Amazonas, Adriana. E a previsão, a expectativa é de que vocês voltam a ter chuvas mais intensas quando? Já tem uma previsão disso? De acordo com os especialistas, novembro. O tempo seco aqui na capital amazonense, em toda a região aqui na Amazônia, pode ser até a segunda quinzena de outubro, e aí em novembro a possibilidade de mais chuvas aqui na capital amazonense. Ou seja, ainda pode agravar um pouco mais a situação dessa seca histórica, né? Obrigado, Maurício. Obrigada, viu?